Fala galera, sejam bem-vindos a mais um React aqui no canal do Mundo Tri. E hoje a gente vai falar sobre Lionel Sanders e o vídeo onde ele fala sobre estar com pré-diabetes. O vídeo é bem legal, vocês vão entender alguns pontos aqui. Tem muita coisa que vai surpreender vocês, assim como me surpreendeu, mas eu já explico. Antes de seguir para o vídeo, falar dos nossos patrocinadores. Então, a Felt, nossa parceiraça, o Album com as melhores roupas para o seu triatlon, a Blue Seven, para melhor roupa, melhor tudo para sua natação, uma roupa de borracha, minha sprint já já. Agora estou quase sendo liberado, daqui a pouco já posso nadar. Minha sprint vai para teste. A Safe Runner, nossa parceira de cosméticos esportivos, e a True Source. Vamos falar muito sobre nutrição hoje, sobre carboidrato. Então, ó, vai na True Source, usa o cupom do Mundo Tri, vá sem medo que você vão ser muito felizes. E aproveitar aqui para falar do nosso lançamento, que é as novas estampas das nossas camisetas. Tá lá no nosso site. Vou deixar no site da Reserva, né? Parceria com a Reserva. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E se você curte muito nosso conteúdo, você pode ser membro do nosso canal. Então, no lado do botão inscrito, tem o botão Seja Membro. Ali vocês vão ver todos os benefícios que o membro do nosso canal tem. E os membros têm um cupom de 20% na nossa loja. Só o que você ganha de desconto na loja já paga umas duas mensalidades aí do MT Club. Então, aproveita. Lembrando, se você tiver no seu iPhone, esse link não aparece, então vou deixar aqui embaixo para vocês. Vou deixar também o link do MT Desconto, onde vocês encontram todos os outros nossos parceiros de desconto. Fechado? Agora sim, vamos reagir ao vídeo. Eu quero falar, antes de falar e mostrar o vídeo para vocês aqui, duas coisas. Primeiro, agradecer ao Rafa Lombardi, aqui nutricionista, que até me chamou na DM e falou sobre o vídeo, que eu até vi alguma coisa, mas acabei não assistindo na época, então me fez é, ter atenção sobre o vídeo. Vou deixar o link aqui onde ele fala um pouquinho sobre isso. Ele faz um vídeo, ele é nutricionista, né? Então, eu não sou nutricionista, então aqui eu vou reagir como um amante do triatlon, vocês vão entender aqui. E o Rafa fala um pouco do assunto, então vou deixar o link aqui embaixo. Então, valeu, Rafa. E vou deixar também o link do vídeo original, é óbvio, né? Antes de falar, mostrar o vídeo de novo, agora mais uma coisa antes da gente mostrar o vídeo, falar um pouco sobre Lionel Sanders. Quem conhece o Sanders já tem uma história assim, ele entrou no esporte, ele era viciado em drogas, pensou em suicídio, várias coisas, até que ele achou o triatlon. Ele teve esporte lá na adolescência, depois na fase adulta voltou aí, no caso do triatlo, fez um Ironman como amador, virou profissional e aí ele usa todo esse foco dele, toda essa energia no esporte, virou um dos melhores, né? Foi um dos melhores por muito tempo, depois as coisas foram mudando, chegou a ser vice-campeão em Kona. Então, um cara que sempre se assemelhou muito aos amadores. Acho que os amadores sempre viram no Sanders aquele cara do tipo, poderia ser eu. Ele faz muitos treinos que, tipo, muito tentativa e erro, várias coisas que ele tenta sozinho com ele desenvolve e fala, vou tentar e é isso. Agora eu tenho que nadar todo dia, 3 vezes no dia. Ele nada 3 vezes no dia, que ele tirou da cabeça que tem que nadar, ele muda de bike, ele troca isso, troca aquilo. Então, assim, o Sanders é um cara que nem a menor distância de 2 pontos para ele não é uma reta. Ele vai mudando um monte de coisa e tal. E acho que é por isso que os amadores acabam se identificando muito com ele, de ser um cara, às vezes, com menos ciência e mais dando a cara a tapa, literalmente, em alguns casos, mas que hoje ele tem ficado para trás. Baseado na todas as inovações e renovações que o esporte tem tido. O Sanders tem tido muita dificuldade em acompanhar o grupo, ele que tem uma natação muito ruim, um pedal muito forte e uma corrida forte. É sempre aquele cara também que deixa tudo, né? Tá sempre sofrendo e tal, enfim. Então, resumão do Sanders, por quê? Isso é muito importante para o que vem aí pela frente. Então vamos lá. O vídeo aqui começando aqui com 30 segundos. Lembrando que eu não posso botar o vídeo inteiro, né? Porque por direitos vão derrubar. Nesse começo, o Sanders fala muito sobre uma tosse crônica que ele tem. Isso é muito louco. Ele tem uma tosse crônica e que ele não se lembra de, aos 36, 38 anos de idade, ter feito um exame de sangue. Então, é essa já a coisa que começa. Ou seja, um atleta profissional, com já mais de 10 anos de carreira, e ele está assumindo que ele não lembra quando ele fez um exame de sangue, talvez nunca tenha feito um exame de sangue. Vocês acreditam nisso, né? Então, um atleta profissional, nesse calibre, quando a gente fala dos atletas irem para túnel de vento 3, 4 vezes no ano, testar, o Sanders simplesmente não faz um exame de sangue, tá? A tosse crônica, quem vê toda a entrevista do Sanders, aqui no vídeo ele faz também, ele dá um, parece que tem pigarro, né, que o pessoal chama. Então, ele fala muito sobre isso. Depois ele fala
Que aí ele foi e resolveu fazer um teste mais do que completo. Ele fala que pediu um Cadillac, né? Um Cadillac, um carro ali, tipo um carro de luxo, em teste. Falou, cara, eu quero fazer todos os testes possíveis. E nesse teste, ele fala sobre o que ele fala AC, A1C, que traduzindo, o nome é esse mesmo, A1C, também tem no exame de vocês, mas que é a famosa hemoglobina glicada. Usando aqui o nosso amigo Google, eu não sou nutricionista, não sou médico, então espaço aqui todo para os médicos nutricionistas também complementarem. Ele fala que o resultado dele deu 5,9 nesse índice, que significa pré-diabético. Então, nosso amigo Google aqui fala, ó, valor de referência, valores normais entre 4,7 e 5,6, pré-diabetes entre 5,7 e 6,4, acima de 6,4, diabetes, tá bom? É isso que ele fala. Então, ele tomou esse susto, né? Tava tudo certinho, só a hemoglobina glicada aí, que foi o que realmente chamou a atenção dele. No minuto, 1 minuto e 40, ele fala assim, que ele já tinha sentido algumas vezes e ficou meio óbvio para ele que ele tinha algumas situações. E é por isso que eu falo que as informações que eu dei no início são importantes para o final. Ele fala que ele chegava a levantar 8 vezes por noite para fazer xixi, 8 vezes por noite. E também por causa disso ele acaba dormindo mal, que ele falou que toda vez que eu dava pra fazer xixi, ele acabava despertando um pouco até pegar no sono. Então, assim. Só que isso ele fala que desde que ele conheceu a namorada dele, há 14 anos, ele dorme mal. Então, assim, são algumas coisas que me assustam. Porque a gente tá falando no atleta profissional, com vários patrocínios e tudo, e o cara sabe a importância do descanso. E o cara não consegue ter uma noite de sono há 14 anos. Não é 2 anos, 1 ano, há 14 anos. Pois bem, quem já ele fala aqui no minuto 2 e 19, ele fala um pouquinho sobre isso, quando ele conheceu a mulher dele e tal, não sei o quê. Então, assim, ele já tinha sintomas aqui que alguma coisa tá errada, mas cagou para os sintomas. O que às vezes também não é prioridade, quer treinar, enfim, né, não quer fazer. No minuto 2 e 47, ele fala sobre muito. Ele é canadense, mora nos Estados Unidos, mas é canadense. Ele fala muito sobre um hábito e cultura do país de comer comida ultraprocessada, sem qualidade calórica, com muito açúcar e muita gordura. Então, assim, o Sanders, atleta profissional, tudo, falando muito sobre comer mal, comer muito mal. Isso também surpreende, né? Quando a gente fala, a gente vê a frase, eu lembro muito quando o Thiago Vinhal fala, né? Cavalo é o que cavalo anda o que cavalo come. É até impressionante o Senna andar o que anda para dizer o tanto de gordura e açúcar que ele come. Então ele relata de hábitos e tudo que a gente vai falar aqui na frente. No minuto 3 e 25, como eu falei, ele é um cara que quer quando descobre uma coisa, ele vai full time naquilo, né? É o foco dele. Ele treina muito indoor aí, vocês estão vendo ele no rolo de equilíbrio aí indoor. Que aí, no minuto 3:25 ele fala que ele começou a usar um medidor de glicose, chegou a usar por 10 dias e viu que esse monitor batia muito com o exame que ele tinha feito. Mesmo mudando alguns hábitos ali, ele viu que batia, ou seja, o medidor para ele poderia ser é, um, um controle acurado das mudanças que ele faria na dieta dele. Aí aqui no minuto 4:38 ele fala muito sobre a rotina de treino dele. Então ele fala o seguinte, que ele come muito carbo, porque obviamente usa muito carbo nos treinos, e aí ele fala que, por exemplo, num treino leve, ele vai consumir entre 60, o corpo dele vai gastar, perdão, entre 60 a 80 gramas de carbo. Isso é ele falando, tá? E aí ele comia a mesma quantidade de carbos ali, então, pô, vou gastar 60 a 80 gramas, né, o gasto calórico, vou ingerir essa caloria, só que depois ele ainda tomava o pós-treino. Então, mesmo em treino leve, ele tomava o pós-treino. 60, 80 gramas hora, tá? Ele até corrige. Então, ele botava mais corpo, mais carbo e o corpo tinha que processar tudo isso. Então, ele começou a ver que ele estava botando carbo em todos os momentos da vida dele. E, de novo, quem vai num nutricionista esportivo, sabe que isso aí também, a estratégia nutricional, vai entrar em ação nisso. Treino leve você pode consumir menos, tem alguns que vão fazer aeróbico em jejum, enfim. Aí eu não vou entrar ali, eu não sou nutricionista, estou falando da minha experiência e também de ver, conversar com outros nutricionistas, mas eles vão. Isso vai ser colocado, vai ter treino que a galera quer consumir, vai te botar para consumir mais coisa, outros menos coisa, dependendo da sua fase de ciclo, mas que ele botava cabo para dentro toda hora.
E aí ele fala no minuto 5:22 aqui um pouquinho, voltar um pouquinho, que ele tem um outro hábito muito ruim que é o seguinte: ele come muito pouco no café da manhã. Ele fala assim, muito pouco café da manhã, pouco no almoço e muito no jantar. Muito no jantar. E aí, por comer pouco nessas refeições, ele sempre prioriza carbo. E no jantar, além de tudo, ele come sobremesa, então muito carbo, sobremesa. E ele comia barrinhas de cereal. Ele fala que Natural Valley, é, no, à noite. Então, depois do jantar, ele ainda comia isso, ou quando acordava ali na madrugada fazer xixi, comia isso também. Então ele botava um monte de coisa que estava cheio de açúcar. Então ele não botava qualidade, ele botava quantidade. E aí, por exemplo, ele fala sobre pedia muita comida, comia pizza, tipo assim, ele calculava a quantidade de carbo, ponto. Não qualidade do carbo, nada. Ele só ia consumindo. Eu preciso de 200 gramas de carbo, quanto que tem na pizza? Dentro. Hambúrguer? Dentro. Ele fala muito sobre isso, que ele não cozinhava, não fazia nada. E aí, ele começou a entender isso. Então, de novo, eu estou bastante surpreso o quanto que o Sanders rodava com isso que ele comia, né? E a gente está falando do atleta de altíssimo rendimento, a profissão dele é essa, né? O Sanders, de novo, que eu falei, muitas vezes não tem treinador, ele é o próprio treinador, pega treino com o São Long, ele vai montando as coisas dele um pouco da cabeça dele. Aí com 6:13 ele fala que ele começou a cozinhar. Começou a cozinhar, começou a mudar hábito. Por exemplo, ele colocou aveia né, na refeição dele. E ele começou uma regra que ele chama The more power, the more carbs. Ou seja, quanto mais intenso for o treino, quanto mais potência ele precisar botar nos treinos, eu não estou falando só de bike, mais carboidrato ele vai comer. Treino mais leve, ele vai comer menos carboidrato ou nenhum, tá? E aí ele fala aqui no 6:39, isso aqui que é bizarro demais, assim. Ele fala que tinha dias que eu comia 1 quilo de carbo por dia. Nos dias longos era 1 quilo só de açúcar. E comia um monte de doce também. Então ele comia, não é. Era doce, era balinha, tudo que ele pudesse botar pra dentro, ele botava pra dentro de novo. Ele tava nem aí, é carbo, ele colocava pra dentro. E aí ele viu que depois de mudar esses hábitos, começar a cozinhar, começar a comer melhor, tirar essas besteiras da vida dele, adivinha o que aconteceu? A glicemia dele baixou. Oh, gênio! Então ele começa a entrar numa fase melhor. E ele falou que está fazendo isso há 2 meses, vou botar aqui no 8:43. Ele fala um pouquinho sobre isso. Que ele está fazendo isso agora há 2 meses, começando a comer carboidrato de qualidade, tirando os superprocessados e ultraprocessados, e que ele se sente, ele falou que acordava muito mal, que ele rendia, que ficava muito. Ele falou que ele começa até o vídeo falando que ele é a shitty human being, né? Eu sou um ser humano de bosta, assim, né? Porque ele se sentia mal. Então, imagina, ele tá comendo ultraprocessados o tempo inteiro, muito açúcar, não dorme, não tem como o negócio dar certo, né? Vocês concordam? Que parece às vezes muito mais a rotina de um atleta amador, que às vezes viaja muito, ou tem muita reunião, não consegue encaixar, tem que comer o que dá para comer, na hora que dá para comer, né? Não tem um planejamento muito bom. Mas a gente está falando de um atleta aí que por muito tempo foi um dos melhores que rodava no circuito. Olha que maluquice. Isso do Sanders. E aí ele falou, né? Ele fala da questão da urina, que ele começou a ficar feliz que ele estava levantando 2 vezes à noite só para urinar. E aí, consequentemente, ele está dormindo melhor. Então, assim, é muito básico. Eu tô há 13 anos, 14 anos no triatlon. Qualquer acompanhamento nutricional com o nutricionista capacitado, essas questões são vistas muito cedo, né? Não sei se vocês concordam comigo. E ele demorou esse tempo inteiro, né? Mas aí ele faz uma crítica muito legal aqui na sociedade, né? Ele mostra isso, que ele fala que a gente vive numa sociedade onde o ultraprocessado é normal, né? E é a norma, é normal e você é um viciado, você fica viciado nisso. E, de novo, não sou nutricionista, mas é fato, né? Isso é fato, a gente vê muitos relatos disso, muitas matérias sobre isso, sobre o vício nessa do açúcar, a necessidade que a galera tem de comer açúcar o tempo inteiro, como as comidas são feitas meio que formas viciantes. E aqui eu vou deixar um adendo, eu vou deixar aqui o link para vocês numa página que eu sigo chamada Desrotulando. Essa página é muito legal porque ela ajuda vocês a ler, não, isso aqui não é jabá, tá? A ler rótulo.
Porque muitas vezes a gente compra um negócio achando que tem coisa e não tem nada do que a gente imaginou lá. O que é fit não é nada de fit, tem gordura pra caramba ou tem açúcar pra caramba. E às vezes, só do hábito de ler ali os rótulos, você vai matando isso e vai comendo melhor. Então, às vezes, até você tá comendo coisa. Quando você vai comer besteira, ultraprocessado, você já sabe que é ultraprocessado. Mas às vezes você tá comendo alguma coisa que chamam de fit, não é fit, não tem o que vocês acham que tem lá dentro. Então, isso aí é a dica dessa página. Tem um app também, eu não tenho um app, mas esse site, esse Insta é bem melhor. Então, beleza. Aí no quilômetro 10, no quilômetro, Shitty no eating minuto 10 e culture 15, ele here fala in this que ele this criou a this this cultura house. ele But criou a cultura de comer besteira em casa. Então, isso é muito legal, ele reconhecendo, porque ele é responsável por isso também. Ele não tá jogando a culpa nos outros, tá culpando nele. Que ele comia muita besteira em casa, que ele pedia muito garbage food, que ele fala muita comida lixo. E ele fala no menu, I é created a muito. culture of De novo, laziness, o que é lazy curioso, eating galera, desse culture. vídeo That's where my é taste was ver o refined. atleta desse nível falando essas coisas. Mas assim, que ele falou que ele adora McDonald's. Ele adora McDonald's. Manda pra dentro. De novo, é caloria, caloria, vou botar pra dentro. E ele não se ligava. Ele, sou um atleta de alta performance, vou queimar 4.000, 5.000 calorias no dia. Pô, McDonald's pra dentro tá ali. É, loucura isso. Pasta de amendoim. E quem já foi nos Estados Unidos, pasta de amendoim. Vocês sabem que tem muita pasta de amendoim com muito açúcar ali dentro. É muito açúcar, não é pouco, né? Mas beleza, que a culpa era dele. E aí ele Trained começou a botar itself algumas to regras, né, na fuel vida itself dele. on that. Aí uma foi Grocery de store, comer looking melhor, around e the ele chama de groceries. farmers market, né? Mas e a feira? Comprar comida orgânica ou comida, né? Comida fresca, para ele poder é, poder andar, né? Aí aparece ele cozinhando, ele todo feliz, que ele Food tá like começando a cozinhar substance. agora. Então, olha And then que maluquice. Ele just agora tá começando a preocupar com a saúde dele, com a alimentação dele, perdão. Tá ficando mais velho também, né? As coisas batem, and a idade therefore bate. I'm lazy and I E eat like ele shit, which fala, né, que ele tinha entrado nesse ciclo de comer mal e dormir mal e não parava. Então, ele adds to me assume the muito a ties in not responsabilidade, ele fala bem no finalzinho, que ele tem que ser o responsável por mudar a cultura na casa dele. Deixa eu dar um stop aqui. Doideira, né, galera? Doideira. Então, esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, mas. E aí tem muita coisa, por isso que eu falei que eu fico meio em choque com esse vídeo, e tem muita coisa muito básica de matéria que já teve em vários sites de triatlon no mundo sobre nutrição, do básico de nutrição. Então tem muita coisa básica que não estava sendo feita aqui, mas antes tarde do que mais tarde, né? Ele descobriu que não dá para ficar comendo McDonald's todo dia, pizza, essas coisas, e você tem que cuidar da sua alimentação para render, e não só para render, né? Ele agora está preocupado com saúde, ele fala que ele não quer morrer, ele tem um filho, né? Que ele não quer morrer cedo. E que ele não quer ter uma frase, eu não notei aqui o momento que foi que ele fala: eu não quero brincar com a diabetes. Eu sei que diabetes é uma doença muito séria, eu não posso brincar com isso. Então, é uma loucura isso. E me assustou esse vídeo, que é quando eu falei, ele falando de pré-diabetes e tal, acho que besteira. Quando eu fui ver o vídeo, realmente me assustou. Vocês já tinham visto esse vídeo? Comentem aqui o que vocês acham. Comentem também sobre a dieta de vocês, o que vocês, depois de ver esse vídeo, se mudaram alguma coisa do pensamento de vocês. De novo, deixa a dica do app ali do Insta do Desrotulando. Vou deixar também dois episódios que a gente já gravou aqui, uma com meu amigo Beto Davi e outra com meu outro amigo Ale Paiva, que são dois atletas com diabetes. E para vocês virem também o relato de como descobrirem como lidam com a diabetes como atletas, ambos são atletas. E Ale Paiva, inclusive, baita atleta, recordista de Ironman entre os diabetes no mundo. Anda demais, pedala demais, é um animal. Com todo respeito, é um animal. E meu parceiro Beto Davi aí também. Então, relatos muito legais aí também para quem convive com a doença e quer praticar esporte, enfim. Mas tá aí um react desse vídeo que realmente me surpreendeu bastante. E, enfim, espero que agora o Sanders consiga tomar rumo e quem sabe também performar, porque a gente gosta de ver o Sanders performando e competindo. Não é isso? Bom, galera, deixe seus comentários aí. Não esquece de dar like também, seguir a gente. Manda esse vídeo para seus amigos que estão comendo besteira todo dia. E simbora. Valeu e boa semana.